Este é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet. É o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade para a crise não te derrubar. Você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar sua vida e começar a lucrar hoje mesmo. Com o Flávio Amêndola. Tudo bem, pessoal? Um forte abraço a todos. A estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro não foi do jeito que a torcida rubro-negra esperava. Derrota por 1-0 para o Atlético Mineiro no Maracanã. Flamengo que não perdia no Maracanã com o time principal desde do ano passado. Derrota para o Peñarol pela Libertadores da América. Mas no último domingo, de fato, o rubro-negro foi derrotado. E agora tem o Atlético Goianiense pela frente na próxima quarta-feira lá em Goiânia, para, quem sabe, o Flamengo conquistar a sua primeira vitória no Brasileirão. Um jogo com dois tempos distintos. Na primeira etapa, o Flamengo teve a maioria das ocasiões de gols, mas na hora de finalizar, os atletas pecaram bastante. O Bruno Henrique teve uma boa chance, poderia ter tocado para o Gabigol, mas preferiu chutar em gol, acertou a trave. Inclusive, depois da partida, ele se desculpou através das redes sociais por não ter tocado a bola, por ter feito a escolha errada. O Arrascaeta também teve duas grandes oportunidades, mas não conseguiu marcar. E a equipe ainda contou com a infelicidade do Felipe Luiz, foi cortar o cruzamento do Guilherme Arana e acabou mandando contra o próprio patrimônio. Fato é que os jogadores já se reapresentaram no Ninho do Urubu nesta segunda-feira. Apenas os reservas e aqueles que entraram no decorrer da partida fizeram uma atividade no campo do Ninho do Urubu. Os principais atletas, aquele treino regenerativo. O Flamengo volta a treinar na manhã desta terça-feira e no início da tarde embarca para Goiânia em um voo fretado. O Flamengo em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro e também a primeira vitória de Domenech Torrent à frente da equipe carioca. Ele que após a partida concedeu entrevista coletiva e 2 pontos de destaque. O primeiro deles, em relação às críticas que ele recebeu, principalmente nas redes sociais, por conta de terminar o jogo com 5 atacantes. Ele disse que aceita as críticas, até porque o time não venceu e no segundo tempo cansou muito. A questão física também falou muito alto. O Flamengo que não atuava de forma oficial há 24 dias. E ele também foi questionado sobre as escalações durante os jogos. Nas próximas partidas, se ele vai poupar algum atleta, ele afirmou que o campeonato não é vencido com apenas 12 ou 13 jogadores. Então a expectativa é que já nesta quarta-feira, algumas mudanças na equipe titular do Flamengo para o jogo diante do Atlético Goianiense. Expectativa muito grande para que a equipe carioca se recupere no Brasileirão e conquiste a sua primeira vitória no Campeonato Nacional. Direto do Rio de Janeiro com informações do Flamengo, Flávio Amêndola para os canais Fox Sports. Legal, muito obrigado, Flávio Amêndola. A pergunta que eu fiz sobre o Galo eu vou fazer para vocês agora em relação ao Flamengo. Edmundo, a sua impressão aí, a primeira impressão do Flamengo dirigido pelo Domenech Torrent ontem na estreia no Maracanã pelo Brasileirão. Olha, João, sempre que um time perde, difícil enxergar coisas boas. Mas a intensidade foi muito parecida, a marcação-pressão funcionava bem, né? O Atlético Mineiro tinha dificuldade, que o Rafael não é um especialista em jogar com os pés, e assim o Flamengo criou boas oportunidades. Os atacantes não estavam nos seus melhores dias, né? Os dias inspirados, talvez por isso aí o Flamengo tenha dominado todo o primeiro tempo e não tenha feito gol, mas é um time diferente. Quando o Jorge Jesus era o técnico, eu costumava dizer, só uma impressão minha, gostaria até de dividir com os meus companheiros, que ele diminuía o campo para os adversários, né, marcando pressão com as linhas altas, e aumentava o campo quando o Flamengo tinha a bola. Isso não aconteceu ontem. Léo Pereira e Rodrigo Caio estavam bem distantes dos volantes. Vale a pena lembrar também que os 3 meias, né? O Gerson, o De Arrascaeta e o Everton Ribeiro foram trocados, foram substituídos, e aí ficou essa distância ficou mais acentuada. A verdade é que sem homem de armação, o time acabou não produzindo no segundo tempo. Talvez tenha sido uma escolha errada, né,
pelo menos nesse jogo, que o Domenech pode corrigir aí para os próximos jogos. Agora, a gente tem que levar em consideração o período parado. O Campeonato Carioca acabou tem mais de 15 dias, o Flamengo está sem jogar, o Atlético vem jogando quarto domingo está com mais ritmo. Então a gente tem que fazer algumas considerações, algumas ponderações, mas a gente vai ter que ver as cenas dos próximos capítulos, né? Vamos ver como é que o Flamengo se comporta agora nos próximos jogos, porque esse grupo não estava acostumado com as críticas. Ontem o próprio Rafinha ficou incomodado com uma pergunta feita por uma jornalista que é da TV Fla. Então, assim, agora os questionamentos vão começar a aparecer e a cobrança maior em função das grandes conquistas que o Flamengo teve na temporada passada e no início dessa. É verdade, chegar ao topo no sucesso é difícil, mas se manter nesse topo e nesse sucesso é mais difícil ainda. Ô Quesada, hoje eu e Leandro Quesada bebemos um cafezinho virtual, sensacional. Quesada estava na casa dele, eu na minha, obviamente, mas via o WhatsApp, né? Tô aqui bebendo um cafezinho, também tô aqui, João, tal. Ô Quesada, vamos repetir pra galera o que a gente falou lá naquele cafezinho virtual. Você está autorizado a falar? Pode falar aí, Quesada, fica à vontade. Não, o futebol o resto eu não posso falar. O futebol começa com outra palavra que começa com F também. É isso. Porque, olha, vamos lá. A análise do Edmundo, perfeita como sempre. Se entra a bola do Bruno Henrique ou ele passa a bola para o Gabigol, 1-0. Se as outras 3 chances reais que o Flamengo teve fossem convertidas em gols. Porque assim, você pode falar tudo, menos que o Flamengo não criou. Criou. Num determinado momento ele criou. Depois que tirou todos os caras de armação e só ficou o Arão e encheu o time de atacante, foi pro desespero, normal. Você pode ver até os grandes treinadores, as grandes culturas futebolísticas pensam dessa forma. Estamos perdendo de 1-0, vamos tentar pelo menos empatar esse negócio aqui. Deu errado. Se é um técnico brasileiro também, a gente ia cair matando aqui, né? Encheu o time de atacante, mas não tinha ninguém armando, tal. Tentou. Enfim, o desespero acontece. Agora, se essas bolas entram, a gente de repente estaria falando outra coisa nesse momento. Também é verdade que o Atlético teve chance de fazer 2-0 com o Savarino, teve o lance do Natan, que se o Natan espera um pouquinho na hora que é lançado, ele teria feito o gol, inclusive fez um gol em impedimento, um golaço encobrindo o goleiro. Então o futebol por mais boçal que possa parecer repetir isso, futebol é um detalhe, um detalhezinho, você muda a história de um jogo de futebol. E umas considerações rápidas. O time do Flamengo está correndo errado, está correndo menos que o adversário. O Galo ontem, no quesito físico, se superou, impressionante. O Sampaoli merece todos os méritos, porque pela segunda vez ele ganha do melhor time da América, das Américas, porque não tem nenhum time melhor do que o Flamengo em todas as Américas, né? Central, Norte e a do Sul. Então, pela segunda vez ele consegue esse feito, né? Então é de se aplaudir, é de se reconhecer o grande trabalho do Sampaoli. Só que essa bola nas costas da defesa, hein? Ontem, de vez em quando, parecia que eu estava vendo o Santos do ano passado, que era um time que no ataque para segurar era difícil para Dedéu, mas quando a bola era esticada, os zagueiros não conseguiam segurar, não ganhavam na velocidade, mesmo com uma preparação física melhor, porque, claro, né, o zagueiro está olhando para a bola, o atacante já está de costas, né, para a bola, já olhando para o gol. E os laterais também. Então, isso é um negócio bem kamikaze que a gente viu no São Paulo e com o Santos ano passado, que ele vai ter que acertar de forma urgente. E no caso do Flamengo,
Flamengo a gente vai precisar dar tempo ao tempo, João. Só que esse tempo ele é muito curto, porque o Flamengo não pode também se dar o luxo de perder 3, 4, 5 jogos, porque daqui a pouco tem Libertadores, né? Vamos ter também Copa do Brasil, vai encavalar tudo. Então é bom o Flamengo, mesmo sem grandes atuações, não desperdiçar pontos, principalmente os pontos disputados em casa. Acho que é bom ser ameno na crítica ao Domenech. Ele ainda não conhece o elenco do Flamengo. Quanto tempo vai levar, eu não sei. Mas ele ainda precisa conhecer a característica de cada um dos jogadores para não tirar Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro e achar que o Arão vai conseguir armar todos os 100 atacantes que ele colocou na equipe.